aí, revolucionários, estamos juntos. Olha, eu tava com saudade já depois de alguns programas, né? Por ossos do ofício aí, muitas missões acontecendo, graças a Deus. Mas a gente tá junto aqui no Revolução Jesus, nosso ponto de encontro aqui pela TV Canção Nova, também pelo CN Plus. Lembrando já no início desse programa que pelo aplicativo nós não temos intervalos comerciais, então a gente vai no intervalo na TV, mas no CN Plus você acompanha na íntegra, porque o papo continua rolando aqui, né, Rick? Exatamente, Boa noite, meu Thiago. irmão. Boa noite. Quanto tempo, Thiago? É mesmo, ó. Um tempão Gente. que a gente não se vê por aqui. Vamos lançar a hashtag Volta, Thiago, porque já tem mais de um ano que o Thiago não aparece por aqui, né? Seria um exagero, né? Seria um Seria um exagero. exagero. É, você dá uma rodadinha aí, né? Vida, missão. Aí vem uma vez, Providencialmente. some mais um ano. É, graças a Deus, ninguém é insubstituível. Então, ó, tem uma galera de peso aí Exatamente. já conduzindo. Tamo tentando. Que bom. Não, então se garantindo, se garantindo. Tamo aí de novo. Tamo de novo, Thiago. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar com você nessa noite. É uma alegria poder tocar mais um pouco naquilo que é a história de vocês e também fazer com que vocês escutem, aprendam, entendam um pouco mais sobre aquilo que é a nossa proposta de santidade enquanto Revolução Jesus, né, Thiago? E hoje, a gente não tá sozinho aqui, né? Quando a gente fala de ensinar, de aprender, nós temos duas aqui professoras. É verdade. Duas mestres no assunto gabaritadas. aqui que tem muito conteúdo para compartilhar com a gente hoje, porque vai ser uma noite incrível. Incrível. Olha, e o assunto de hoje, podemos dizer que é delicado? Sim, mas muito pertinente a gente falar sobre isso. Nós vamos falar sobre abuso, tipos de abuso. Vamos entender um pouco mais sobre isso. E é claro, como bem disse o Rick, nós vamos contar com a presença delas. Vou começar com aquela que é de casa, carinha já conhecida. Segundo ela vai falar bem pouco hoje. Então você aí de casa Eu duvido. vai comprovar comigo ou discordar. Ivana Brandão, bem-vinda ao Revolução Jesus. Mais uma vez, já perdeu o cálculo de quantas vezes você veio pra cá, né? Conta aí. Não cabe. Não dedo. cabe, não cabe. Mas é sempre muito bom ter você com a gente. Boa noite, Thiago. Boa noite, Rick. Boa noite. Boa noite, Tetê. Nossa convidada, Nossa já vamos apresentar. Já apresentei aqui agora. É uma alegria mais uma vez estar aqui. Eu vou ficar bem quietinha, não espere, Tá. né? Porque a gente tem a mestra aqui que vai poder falar conosco, que eu vou estar aqui, né? Eu acho que eu também vou apresentar junto, vou fazer perguntas. Pronto, Vai vamos participar lá. com a gente. É um Eu acho bate-papo que é aqui, isso. então vamos deixar o assunto rolar. Olha, Maria Tereza aqui com a gente, popularmente conhecida como TT. Deixa eu te dizer que primeiro eu te conheci como TT, depois eu fui saber do teu nome. Então não sei se TT é só para os íntimos e como você prefere que a gente te chame mais. Maria Tereza ou TT, bem-vindo à Revolução Jesus. Muito obrigado, Thiago, Rick, Ivana. Pode me chamar de TT, fiquem à vontade. Que bom. Boa noite para todo mundo que está em casa também. E que bom, vamos falar de algo que para ser vencido, a primeira coisa é poder falar sobre isso. Que bom que a gente vai poder falar hoje. Perfeito, né? E com muita liberdade, olha, gente, né, Rick? Antes de começar aqui, a gente já queria ter começado a gravar, porque já foi muito bacana nos bastidores, né? Alguns apontamentos que a gente foi trazendo sobre o assunto. Então é muito interessante, muito pertinente, né? A gente ampliar a nossa compreensão, aprofundar no entendimento, quebrar também alguns tabus, porque, né, hoje se fala bastante e, claro, tem-se o porquê, né? Então é importante a gente também entender o contexto que nós estamos inseridos, mas vamos entender melhor sobre isso e com certeza isso vai ajudar você na sua realidade, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, enfim. Nós somos pessoas, então quem é gente passa por esses dilemas, por essas realidades. Então é bom a gente trazer clareza, né? Porque uma das coisas mais importantes é trazer as coisas à luz. Então, trazer clareza sobre o assunto para que a gente possa entender. Dando um pontapé inicial, porque a gente precisa começar o assunto, TT, vamos então chamar assim, né, TT? Você deu essa liberdade para a gente. Como que a gente pode caracterizar o que de fato é um abuso? Se fala muito sobre isso, né? A gente falou aqui também, é um intuito nosso falar sobre os tipos de abuso e a gente explorar um pouco mais sobre isso. Mas como que a gente pode conceituar? Só para a gente criar uma base, então a gente poder entrar na discussão e na partilha aqui do assunto. Bem, toda vez que eu exijo que você haja de um modo contrário à sua liberdade e à sua consciência, eu estou abusando de você. Independente se é um abuso físico, sexual ou um abuso não sexual, um abuso de poder, de autoridade, de consciência espiritual, é sempre que eu não reconheço em você a sua liberdade de agir, de pensar e fazer aquilo que você quer fazer naquele momento. Sim. Nem Deus tira a nossa liberdade de agir, de fazer escolhas. Então eu não posso querer pegar um lugar que nem Deus pegou na sua vida
e tirar a sua liberdade de agir segundo a sua consciência. Lembrando que a nossa consciência é um lugar secreto onde Deus habita e fala ao homem. É isso que os documentos da igreja dizem, né? Ponto. Então, o abuso também diz de violar a nossa liberdade, violar a liberdade do indivíduo, né? E além... E quando alguém é abusado, tantos aspectos aí, existem efeitos que a pessoa ela consegue perceber em si? Não, eu estou sofrendo um abuso. Isso causa que tipo de reação, que tipo de efeito que eu posso identificar que se trata devidamente de um abuso? Nem sempre a pessoa consegue identificar que ela está sofrendo um abuso, mas sempre que a pessoa sofre um abuso, isso interfere no modo dela se relacionar com as pessoas, consigo, com Deus, com as coisas. Então, é o que a gente fala, às vezes uma criança sofre um abuso, ela não sabe dizer que ela sofreu um abuso. Sim. Mas ela fica com medo de voltar na escola. Ela não quer mais brincar, ela para de cantar, ela já não desenha coisas coloridas. As pessoas, muitas já adultas, entram em depressão, passam a ter ansiedade. Aquilo que uma pessoa sofre depois de um abuso é semelhante a um estresse pós-traumático de qualquer outro evento que ela tenha sofrido. Um acidente de carro, passou por uma guerra. É esse mesmo nível de trauma que ela tem após um abuso. Nossa, e às vezes a pessoa nem percebe, né, que está passando por um abuso, só tem os efeitos. Algo interessante também, né? Você trouxe isso da pessoa, talvez não perceber que esteja sofrendo um abuso. Mas também pode acontecer da pessoa estar fazendo um abuso sem perceber também, de forma involuntária? Pode acontecer na medida que a pessoa passa a agir sempre mais buscando usar o outro. Ela pode não perceber que ela está usando o outro com toda a clareza, mas ela vai ali na relação querendo buscar gratificação a partir daquilo que você pode me oferecer. Então, é um elogio, é uma recompensa financeira, é um reconhecimento, uma inserção num grupo, que eu vou te usando para você me dar algo em troca. Às vezes eu nem percebo. Nossa, que forte. Ô, Ivana, a TT mesmo já disse aqui pra gente, né, que Deus não viola, né, a nossa liberdade. Deus nos fez para sermos livres. Então a gente já pode conceituar aqui que o abuso não faz parte da constituição daquilo que Deus criou, né? Porque Deus não é abusivo, né? Exato. Deus nos deixa livre. Então a gente olha para o plano original. Quando a gente fala do plano original de Deus, na constituição do ser humano, que Ele nos fez, como Deus nos pensou, né? Que contradiz um relacionamento abusivo, que já traz todos esses efeitos que a gente já começou a nomear, e são muitos outros aqui, quando a gente pega até a visão de ser humano, de homem, da nossa identidade mais profunda. Trazendo, Tiago, dessa ideia do desígnio original de Deus, né? A gente sabe que Deus criou a gente como a sua imagem e semelhança. E se a gente olha para Deus, a gente olha o quê? A gente olha um Deus que se relaciona. A Trindade se relaciona. A Trindade livremente se entrega, se dá. A Trindade é Deus em relação. Né? Então, quando Deus nos faz imagem e semelhança dele, Ele não faz a gente só imagem e semelhança dele porque a gente é inteligente ou um ser racional. Nós somos imagem e semelhança de Deus porque nós somos criados para nos relacionar. A gente foi criado para estar em relação com outra pessoa. Então, assim, você parte desse princípio, um ser relacional, um ser à imagem de Deus em relação. Deus, é bem interessante que naquele livro Amor e Responsabilidade, o livro que eu tenho Amor e Responsabilidade do Tiago, sabe? Olha, aquele empréstimo doação, né? Sumiu, não sei onde foi. Ela é incrível esse livro. Incrível, né? E bem interessante porque tem uma parte desse livro quando fala que Deus não nos usa porque Ele nos criou livre. Aí ele fala assim, mas como é que Deus nos faz a gente ser atraído, né? Como é que Deus conquista o nosso coração, vamos dizer assim, para a gente fazer uma coisa boa, né? Como Deus, João Paulo II vai dizendo que Deus nos mostra e nos atrai para o bem, porque Ele nos deixa livres. Deus não fez a gente robô, fechado, nem Deus nos usa. Por quê? Porque Ele nos criou em liberdade, Ele nos criou em relação. Por isso que isso machuca, né? E fere profundamente a dignidade humana. Dignidade humana, quando ela é pensada em um ser relacional e um ser livre, que nem o próprio Deus nos usa. Por isso que um abuso fere tão forte. E a gente percebe mesmo, né? Aí a gente, claro, uma visão espiritual,
a gente percebe as consequências do pecado mesmo, né? Que vai desestabilizando, que rouba a dignidade. Então, porque quando a gente fala de um abusador, né? Se eu posso dizer, é um nome forte, mas essa pessoa também ela traz marcas muito profundas para levar ela a esse tipo de comportamento. E com isso, não estamos justificando o ato, né? Mas o que está por trás? Então a gente vai vendo que há uma desestruturação do ser humano. E a gente sabe que, no fundo, tudo isso diz respeito ao pecado, que desfigura, desestrutura, desumaniza, né? E aí, claro que o mal se utiliza também disso. Então aqui você vai perceber que a gente vai falar da realidade humana, mas por trás existe um pano de fundo espiritual envolto em tudo isso, né? Porque se tem uma coisa que o mal quer fazer, é ferir, é escravizar, é roubar a dignidade, né? Exatamente. É interessante você falar isso, Thiago, porque agora me veio uma pergunta também. Um abusador, ele se torna um abusador aos poucos ou de uma hora para outra? Como isso se dá? Então, existem os casos patológicos, né? Sim. A pessoa é uma psicopata, a pessoa tem transtorno de personalidade narcisista. Sim. Enfim, não sou da psicologia, não vou me aprofundar nisso, mas existem os casos patológicos de querer usar, fazer mal ao outro, de não ter uma consciência que se acuse. Existe. Mas o que os estudiosos dos abusos na igreja, vamos fazer, né, o corte, porque fora da igreja existem muito mais abusos, mas não está tanto assim aqui na nossa pauta de agora. Então, na igreja católica, senão vão falar que eu falei das outras igrejas ainda, né? Na igreja católica apostólica romana, o que nós temos percebido é que os abusadores, o nome forte, mas é isso que a gente tem que dizer, né? Que são os agressores, os abusadores, eles não nasceram abusadores. E quando são casos, né? São padres ou religiosos, nem mesmo no tempo da formação inicial, talvez pudesse ser diagnosticado que se tornaria um abusador. Então, o abusador ele vai se tornando um abusador na medida que ele não trabalha suas próprias imaturidades e começa com pequenos gestos diários a buscar gratificações e compensações afetivas através do uso do outro na sua vida. Caraca, tá buscando gratificações pessoais. Sim. E a pessoa começa a ter um comportamento que se torna até doentio depois. Exatamente. Então a pessoa ela está querendo compensar algo que está desintegrado dentro dela através do comportamento ou de algo econômico do outro. E todos os abusos na igreja têm o fundo na busca pelo poder. Porque são pessoas com problemas de autoestima, inseguras, que querem ser poderosas na vida do outro. Então, na igreja, até mesmo o abuso sexual, que existe, né? É bom a gente falar isso, existe, infelizmente, na nossa realidade eclesial, não é um problema sexual. Você pode falar, meu Deus, mas como que o abuso sexual não é um problema sexual? Porque na igreja a gente percebe que a fundamentação para que alguém cometa um abuso sexual vem do abuso de poder e de autoridade. A pessoa quer se sentir poderosa sobre a vida do outro. Então ela subjuga primeiramente a consciência, a liberdade do outro, os atos do outro. E quando ela já está manipulando o outro ali, do jeito que ela quer, para ela se sentir tudo aquilo que ela deseja, falta subjugar no físico. Que é onde todos nós temos mais reserva, a gente se preserva mais. Sim. E daí quando o abusador vê que ele está nesse ponto, que só falta isso, então ele comete o abuso sexual para carimbar, realmente eu tenho todo o poder sobre essa pessoa, sobre a mente, sobre o espírito e sobre o corpo. Então, no caso, o abuso sexual, então, não seria já o começo. Geralmente é o fim da coisa? Sim. Ser o ato para chancelar que aquela pessoa está sob seu poder? De modo geral, né? Porque senão Sim, você vai dizer, tem um caso, mas teve um que Teve aconteceu. casos. De modo geral, né? Falando assim, no português super claro. Espero não escandalizar ninguém, né? De escândalo bastam os abusos, né? Mas eu nunca ouvi dizer, estudando isso, uma história de alguém que estava passando pelo corredor do confessionário, o padre puxou para dentro e estuprou a pessoa. Não sei se alguém já ouviu essa história, me conta depois como que se deu. Porque não é uma questão de, um padre tinha um problema sexual, precisava estuprar alguém e ele não conseguiu se controlar. Em geral, como se dá? Atende um dia, conversa, percebe a fragilidade, a vulnerabilidade daquela pessoa, começa a manipular um pouco, busca algumas gratificações afetivas, percebe o quanto de liberdade a outra pessoa dá para ela
e vai escalando isso, às vezes em meses, anos, até culminar com um abuso sexual. E olha, TT, é muito interessante, né, trazer isso com clareza, né? Porque muitos podem estar nos acompanhando e pensando, nossa, mas vocês estão falando sobre esse assunto, é um assunto tão pesado, é um assunto tão sério, e o que acontece na igreja, sim. Inclusive o Papa Francisco não está querendo deixar nada embaixo do tapete, né? Verdade. Isso que é o bonito. É uma realidade, é uma fragilidade triste, uma constatação triste de coisas que acontecem, mas de fato isso precisa ser encarado, porque nós estamos falando de pessoas, né? Por trás de um sacerdote, por trás de um religioso, existe uma pessoa, é uma pessoa, né? Que tem todo esse contexto. Então nós estamos falando dessa realidade, né? Dentro da igreja e que acontece também fora, né? Como a TT disse aqui em tantos aspectos. Bom, você não vai querer perder o restante do assunto, né? Então olha só, nós estamos indo para o intervalo na TV, mas a gente continua no CN Plus falando sobre abusos, tipos de abuso. Então corre lá para o CN Plus agora e continua aqui com a gente, porque a gente vai continuar falando sobre isso, inclusive no intervalo, e pela TV Canção Nova já a gente está de volta. E, Tiago, é tão interessante isso, dessa busca do Papa Francisco, né? Promoveu na Canção Nova, esse final de semana a gente teve uma escola de formadores, né? E em outras ocasiões, um artigo que ela escreveu falando dessa conversão, né? Que o Papa Francisco viveu, mas também que a igreja tem vivido durante o tempo, né? Porque são escândalos que vêm e muitas vezes, com medo de ferir mais, a gente abafa, a gente põe debaixo do tapete, mas a igreja foi percebendo que não dava mais para levar o assunto dessa forma. Que as coisas precisam, de fato, mesmo doloridas, elas precisam vir à luz. E aqui, como é um programa jovem, né, dentro dessa conversão que o Papa Francisco viveu, a TT pode falar melhor que eu, para aqueles que ele falou diretamente depois dessa conversão, foi para os jovens, na encíclica pós-sinodal. Christus Vivit. Para os jovens. Então, é muito interessante você perceber que, tipo assim, ele quer trazer à luz, ele quer resolver, ele quer tolerância zero, ele já expressou isso. Então, não é só um movimento de baixo para cima, vamos dizer assim. Sim. É um movimento do nosso pastor, né? Está preocupado com Que a situação, está preocupado. né? TT pode falar melhor. Sim. Sim, o Papa Francisco, ele próprio disse numa entrevista no passado que em 2018 ele se converteu. Ele usou esse termo. Não é a gente que fala, o Papa vai se converter. Ele disse, e tem o vídeo disso, quem quiser procurar, ele dizendo, aí me converti. Na viagem ao Chile, eu me converti. E a partir de 2018, ele foi mudando tudo na igreja com relação aos abusos. Foi quando ele usou o termo cultura de abusos e começou a denunciar tudo isso. Então, se o Papa se converteu, como nós, né, vamos nos manter os mesmos. Sim. É o que ele tem nos pedido. E na Christus Vivit, número 95 ao 102, fala sobre os abusos. Então, os jovens que quiserem saber, o Papa se dirige especialmente a eles, pedindo ajuda para mudar essa realidade na igreja. Nossa, muito forte. É muito interessante ela trazer isso, né? Em relação que o Papa diz que ele se converteu, mas também é uma conversão para todos nós enquanto igreja, né? Como nós conversávamos mais cedo, né, Tiago? A gente falava sobre essa cultura de abuso, né? Que muitos de nós fomos inseridos nela sem perceber. Então, muitas coisas parecem normal para nós. Como que se identifica um lugar, uma congregação, um meio, uma paróquia, onde se vive uma cultura de abuso, de formas práticas, assim? Então, a palavra-chave é sempre o quanto você é livre naquele ambiente. Sua liberdade de ação e de consciência. Porque se a pessoa não te deixa pensar com a sua própria cabeça, tem alguma coisa esquisita aí, não tem não? Se você não pode fazer as coisas segundo a sua consciência, é esquisito, não é não? Porque até mesmo Deus nos permite errar através da nossa liberdade, agindo de acordo com a nossa consciência. Como é que uma pessoa não vai permitir? A gente fala, mas eu não quero que o outro erre, eu quero proteger o outro. Mas o quanto a gente esvazia a possibilidade da providência de Deus conduzir uma história para superabundar em graça um lugar onde a pessoa errou. Olha, gente, o assunto aqui tá impressionante. Estamos Demais. de volta aqui pela TV Canção Nova, né? Estávamos
aí ao vivo pelo CN Plus, continuamos sem intervalo, estamos falando sobre abusos e tipos de abuso. Ô TT, né, nós já fomos percorrendo aqui, falando inclusive, né, daquilo que já foi constatado, o próprio Papa Francisco combatendo os abusos dentro da igreja e ampliando a nossa visão quando nós falamos de abuso, porque nós somos seres de relação, como a Ivana nos trouxe, Deus nos criou assim. Então quer dizer que no nosso círculo de amizade, num relacionamento afetivo, de namoro, conjugal, enfim, isso também acontece, pode acontecer, não, e acontece de fato, né? Existem níveis de abuso, de intensidade dos abusos, né? E a gente falou aqui, citou, mas até para a gente ser claro, quais são hoje os principais tipos de abuso identificáveis que a gente pode conceituar aqui para o pessoal poder entender melhor os tipos de abuso e se existe intensidade. Claro, como você bem disse, a coisa vai se intensificando, mas às vezes é uma coisa muito sutil, né? Então, é importante também a gente ter clareza, porque às vezes eu estou dentro daquele contexto e para mim tá normal aquele comportamento, né? Que aquela pessoa está tendo referente a mim. E não. Então, você pode falar um pouquinho para a gente dos tipos de abuso e essa intensificação, essa intensidade, se ela existe, é claro? Sim. Com relação aos tipos de abuso, eu gosto muito de dizer, todo abuso é um abuso de poder. Porque a pessoa está buscando exercer um poder na vida do outro e só abusa quem tem algum poder. Quem não tem algum poder, você fala, usar de mim. Não tem como. Então, sempre parte de uma relação assimétrica, onde alguém se sente menor que o outro. Não necessariamente que seja, mas a pessoa sente que o outro é maior, é mais importante e deve ser ouvido e atendido. Então, todos os abusos são de poder. Daí a gente pode olhar os abusos de autoridade. Existem as autoridades que são instituídas. Então, um diretor numa empresa, o fundador de uma comunidade, um padre numa paróquia, um bispo numa diocese, a madre geral de uma congregação. Existe uma nomeação para aquele cargo que, por uma legislação própria, um estatuto e regras, rege o que aquela autoridade pode ou não fazer naquele cargo. Então, eu brincava com o pessoal na escola de formadores. Se um bispo chega e fala, no meu clero eu quero todo mundo corintiano, o que os padres não corintianos vão falar? Esse bispo tá maluco. Quem ele pensa que é? Isso não tem nada a ver com ser bispo. Então, quando o abuso de autoridade é de uma autoridade instituída, porque é regida por regras, fica mais fácil da gente perceber. Quem ele pensa que é para mandar nisso que é da minha família, que é da minha conta bancária, ele não tem nada a ver com isso. A gente consegue perceber. Quando é de uma autoridade moral, no sentido que eu reconheço o Rick como uma autoridade na minha vida. Porque eu cheguei na Canção Nova, ele já estava. Porque ele é referência na minha paróquia. Não tem um estatuto, uma regra para dizer quem é o Rick na minha vida. Mas eu o reconheço como especial, como diferente, como uma autoridade. Fica mais difícil de perceber o abuso, porque a nossa relação tem como base a confiança. E daí fica mais subjetivo. Eu acho que ele está abusando. Não, mas eu não sei, mas pode ser o jeito dele. Não, mas ele não faria isso comigo, faria? Ah, não faria. Eu confio nele. Então, o abuso, quando é de autoridade moral, que em geral são os diretores espirituais, os pais e mães na fé, o coordenador de um grupo de oração, ao seu intercessor, fica mais difícil de perceber que é um abuso, porque é subjetivo. Será que ele está falando por mal ou não? Será que ele faria isso comigo ou não? Então, são esses dois tipos de abusos de autoridade. Além disso, existem os abusos de consciência e o abuso espiritual. O abuso de consciência é quando eu entro na cabeça da pessoa e quero manipular a visão dela de mundo, o modo dela enxergar e sentir, perceber as coisas. Então a pessoa já não sabe mais dizer aquilo que é errado ou certo, sem se referenciar ao abusador dela. Uau. Então ela fica, eu não sei se eu devo ir. Devo, Ivana? Se eu for lá, o que será que a Ivana vai achar? Será que ela vai ficar feliz ou não? Já não é o meu discernimento, já não é a minha consciência que me faz buscar o bem e me afastar do mal. Mas é sempre a referência ao meu abusador, a manipulação que ele exerce sobre mim. O abuso espiritual é semelhante a esse, a diferença é que o argumento utilizado é espiritual. É em nome de Deus. É em nome do seu fundador, dos escritos de algum santo. Então,
sempre usado e se você desobedecer, é inferno, né? Deus depois vai fazer um raio cair na sua cabeça. Então, o conteúdo do abuso é de cunho espiritual e fere muito mais direta e gravemente a relação da pessoa com Deus. Sim. Você falou isso, eu lembrei muito assim, claro, né, com amigos e realidades próprias, até, sabe, vivenciadas. Por exemplo, vamos pegar aí um relacionamento de namoro, né? Eu já vi isso com amigos, de aquela pessoa começar a namorar alguém e, de repente, o comportamento dela começar a mudar por como a gente, tipo, identifica, eu usava outro termo, né? Uma dependência. Então, a pessoa deixa de ser quem ela deixa de fazer coisas, ela deixa de ir a lugares, ela, inclusive, corta relacionamento com outras pessoas em nome daquele relacionamento, porque aquela pessoa está impondo certas condições sobre ela. E você percebe que a pessoa está envolta naquela realidade, naquele relacionamento, que assim poderíamos chamar abusivo, e a pessoa ela vai se descaracterizando, ela vai se isolando e ela vai criando como que uma dependência. É real isso, o abusar, é forte, mas o abusado cria uma dependência do abusador a ponto de que eu vi já realidades, né, de pessoas que eram muito próximas, da pessoa ela ir se distanciando do círculo de amizade, dela ter horários assim, não, eu não posso ir se a pessoa não for, eu não posso estar sozinho, e é uma dependência tal que se não tiver o aval, a autorização, aquela pessoa deixa de fazer, ela deixa de ser e, consequentemente, perde o brilho, perde a sua espontaneidade. Podemos falar que isso é um abuso e, de fato, cria uma dependência entre o abusado e o abusador, nesse caso, por exemplo? Com certeza é uma relação abusiva. A Ivana lembrava a questão relacional que todos nós temos. E para não perder a oportunidade, quero citar aqui São Francisco de Sales. Vamos falar dele, né? Hashtag Filoteia, leia. Depois eu cito João Paulo II de novo. Oi, isso aí. Nem quer ficar quieto, ó, tô quietinha. Nossa, tá se comportando. Mas para citar João Paulo II, está mais que liberada. Mas para dizer que na Filoteia, São Francisco de Sales fala dos tipos de amizade. E ele diz que a amizade é o amor mais perigoso que tem. Porque é onde a troca entre aquilo que eu amo e o meu amigo ama. Então, naturalmente, a amizade vai ter essa troca. A amizade enquanto relação de duas pessoas iguais, né? Sem hierarquização. Então, para dizer que, quando nós nos relacionamos, seja com quem for, haverá uma troca de amores, de bens que nós dois gostamos. Então, por isso que, se eu começo a ficar sua amiga, você vai gostar mais de São Francisco de Sales, porque eu vou citar muito ele para você. E talvez você aprenda a gostar e eu vou aprender a gostar de algo que é um amor na sua vida. Sim. Isso é próprio de toda relação. Por isso a gente tem que estar muito atento com quem nós nos relacionamos. E eu gostaria de citar também algo que eu ouvi o Padre Paulo Ricardo falando uma vez, aqui na Canção Nova, sobre que todos nós temos uma tendência ao domínio ou a ser dominado. Uma tendência originária de idolatria. Ou eu quero ser idolatrado por você e por isso eu permito que você me coloque num pedestal, fique me adulando, me tendo como um grande. Ou eu te coloco como Deus da minha vida e eu quero fazer tudo para que você seja exaltado, amado. E muitas vezes o que acontece nas relações de casais desordenadas, né? Sim. Vamos deixar claro, das desordenadas, é que junte um com a tendência a querer ser dominado com o que tem a tendência a querer ser dominador. Então, junta o que quer ser Deus com aquele que quer ser súdito. Então, um engole o outro na relação, no uso do outro para se manter no seu pedestal e do seu jeito, e fica uma relação de codependência afetiva, onde você precisa de mim te adulando, e eu preciso de você como meu Deus para dizer onde eu devo ir, como eu devo fazer, do que eu devo gostar, quem deve ser meu amigo ou não. Então, é uma relação de fundo abusivo, né? Muito, muito, muito. Com certeza, enquanto você foi falando aqui, eu fui me metendo a muitas coisas do passado, assim, de situações claras que a gente via isso acontecendo, que eu via acontecendo, e às vezes até mesmo nós nos encontramos nessa situação, né? De estar ou querendo ser adulado ou adular alguém, né? Mas eu imagino agora, de forma prática, né, que a pessoa que está ouvindo isso em casa fala, meu Deus do céu, eu tô vendo isso acontecendo comigo de forma concreta, ou eu tô fazendo isso de forma concreta. O que você diria para uma pessoa que hoje se identifica em uma dessas duas tendências? Ou querer adular, ou querer ser adulado? Qual seria uma forma prática, assim, não sei, penitência, ou então uma forma lógica, uma forma dela buscar desvincular desse vício, desse mal, que a leva a usar os outros e ser usada?
A gente não pode reduzir o ser humano a uma faceta só, né? Sim. Então é importante que todas as coisas estejam juntas, levando numa mesma direção, que haja coerência interior, integração. Então, se alguém se percebe na situação de domínio, sendo dominado ou querendo dominar, ou de vítima ou de abusador, é importante que ela incorra na busca por uma melhora. Então, o autoconhecimento, terapia, auxílio médico, se for necessário, para discernir qual é o problema que ela tem. Também direção espiritual, para todos, confissão sacramental, retornar à graça de Deus e ter a força para mudar o jeito de ser. Romper com as relações ruins e buscar relações saudáveis, mudar de ambiente, se abrir com outras pessoas. Eu acho muito interessante, no depoimento das vítimas de abuso, muitas sofrendo de ansiedade, depressão, bem infelizes. E elas dizem que a vida começou a mudar quando elas puderam encontrar alguém que as ouvisse. Uau. Nossa. E daí fulano me ouviu, minha ansiedade diminuiu. Daí fulano me ouviu, minha confiança foi voltando em mim mesmo. Só o fato de poder falar e você ser Sim. acolhido por alguém, recebido por alguém, Uma relação né? sadia, né? É, justamente. Sabe Então que eu fico pensa. pensando também assim, sabe? Uma coisa que a gente diz, a gente brinca muito na formação geral, eu trabalho na formação geral, o preventivo previne o abusivo, né? E aqui, como bons salesianos que nós somos, né? O método preventivo de Dom Bosco. Então, eu assim como escutando tudo isso e percebendo o quanto que a gente precisa ser educado nas relações. No fim, isso não é dado, né? Isso não vem de graça. Sim. Por causa de uma ferida que a gente traz, a ferida do pecado, mas também por causa de relações lá no começo da nossa vida, relação com o pai, relação com a mãe, relação com alguém que usava a gente, né? Aqui vou citar João Paulo II. João Paulo II era muito claro. O contrário do amor para João Paulo II não era nem o ódio, nem a indiferença. O contrário do amor é o uso da pessoa, né? Isso é a coisa mais terrível que a gente possa fazer com outro ser humano. É usar dele. E, no fim, a gente é objeto. Não é só que o outro se torna objeto. Eu me objetivo também quando eu uso o outro. Eu também sou um objeto quando eu uso o outro. Eu também me trato como um objeto. Então, o quanto que a gente precisa ser... A gente precisa aprender a se relacionar. Um dia eu li no texto que falava sobre fraternidade e o autor dizia a fraternidade é um trabalho ético. Então, as relações também precisam ser um trabalho ético. A gente não é dado, a gente precisa aprender. Principalmente no mundo egoísta, principalmente nesse mundo que a gente vive hedonista, de prazer rápido, de respostas rápidas, onde a gente vive num mundo subjetivista, né? Tudo é muito subjetivo, é o que eu sinto, é o que eu... Né? Então, assim, a gente precisa ser educado para se relacionar. Sim. Por isso, o quanto é importante a gente entender, a gente esclarecer, mas também, e aí, o que eu vou fazer com isso? Perfeito. A gente hoje precisa de escola de relação. E eu acho que, assim, já o fato, né? A conscientização é o primeiro passo, né? Eu acredito que o programa aqui está colaborando com isso. Eu tomo consciência de que eu posso estar vivendo um relacionamento abusivo, ou sofrendo algum tipo de abuso, ou sendo um abusador, né? Em vários aspectos aí, diferentes contextos. Mas acho que a conscientização é o primeiro passo, né? Igual um diagnóstico. Eu preciso ter ciência do que está acontecendo, para então poder fazer os cortes que eu preciso, o distanciamento, né, que eu preciso. Mas agora vocês estavam falando aqui, eu pensava aqui, Rick, claro, abusos sempre houveram, mas hoje se fala muito. Claro, acesso à informação e tudo isso a gente sabe. Mas será que se intensificou? Porque quando a gente começa a olhar para a sociedade, sempre tivemos, vou usar esse termo também é forte, sempre estivemos doentes. Quando o pecado entrou no mundo, a gente adoeceu, né? Não só biologicamente, mas espiritualmente, psicologicamente. Então o ser humano sempre ficou fragilizado. Mas nós percebemos que a sociedade está adoecendo cada vez mais, né? Por tudo que tem acontecido com o passar do tempo. Então, as situações elas vão piorando. Então, de fato, nós podemos olhar para o cenário social hoje. Os abusos estão se intensificando? Sempre existiram? Ou é só o acesso à informação que está fazendo com que as pessoas tenham mais consciência sobre o assunto e comecem a identificar, mas está no mesmo nível? Porque a impressão que se dá, né, não sei se porque as coisas estão vindo mais a público, mais à tona, há uma intensificação nos abusos. Isso aqui é uma reflexão aberta, pode ser que a gente não tenha resposta para isso, né, TT, Ivana, Rick? Mas se a gente dá uma pan geral aí, o que nos faz
perceber essa intensificação. Você quer saber dessa resposta? Então fica com a gente no CN Plus, porque a gente vai no intervalo, na TV Canção Nova, a gente continua aqui agora para a gente refletir sobre essa realidade. E pela TV Canção Nova a gente volta já já, que o intervalo é rapidinho. E aí? E aí? E aí? Será que mudou a questão do abuso? Mas antes tinha escravos. Olha só. Sim. Então, Antes enforcava as pessoas nas praças. Uhum. Então, será que agora a sociedade está mais abusiva? Ou será que a manifestação dos abusos é que está modificando? Uhum. O tipo de abuso o tipo seria... de manifestação do abuso. Antiga escravidão não era um abuso? Nossa. Você subjugar totalmente um outro ser humano e igualá-lo a um animal? Uhum. Uhum. Então, o meu ponto de vista é que, assim como Jesus diz no Evangelho, né, pobres sempre os tereis, abusos sempre tivemos. Espero que não sempre os teremos, né? Sim. Sempre sim. tivemos, mas se manifestam na história com o dado próprio daquela circunstância histórica. Uhum. Então, mas eu, salesianamente, olhando a situação, quero ver com otimismo e vejo que a história se dá num progresso da graça de Deus, não da desgraça do homem. Uhum. Então, a gente já não tem mais escravidão. Já é uma evolução nisso. A gente já não tem forca na praça. A gente já tem as mulheres votando, trabalhando, Uhum. que eram situações abusivas. A gente já está melhorando. Sim. E nesse momento da história, nosso Senhor, Rei da história, ele falou, vocês podem dar um passo a mais e melhorar em uma coisa que vocês ainda não percebiam que vocês erravam, que são as relações abusivas na vida familiar e na igreja. Uhum. A gente não olhava para isso, porque a gente tinha os outros abusos. Nem cogitava, né? Acho que Não. tem muitas vezes isso, Não, né? Era então. incogitável, né? Era uma cegueira. Mas agora Deus permite que venha a luz, porque agora a gente tem condição de trabalhar e vencer essa realidade. Eu penso também que a gente vive um momento de maturidade em alguns pontos em relação ao próprio pensamento que a igreja foi vivendo sobre a dignidade humana. Se você pega o Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, é um deleite aquilo. É maravilhoso e a beleza. E a igreja traz isso à luz, a igreja fala sobre isso. E a igreja pede perdão. Não, João Paulo II pediu perdão quantas vezes? Por causa da posição da própria igreja em relação aos escravos, em relação às mulheres. Quantos perdões João Paulo II fez, né? O Papa Francisco também, pouco tempo ele fez para os indígenas. Então a gente percebe assim que a igreja também, nesse processo do tempo, ela vai sendo revelada a verdade. Ele disse que o Espírito Santo nos mostraria toda a verdade. Ela faz ao longo da história, que muitas vezes com fatos sofridos e doloridos, sim. Mas eu penso também, como a TT, que a gente chega num tempo de uma maturidade diferente quanto ao pensamento da igreja, quanto à questão da pessoa humana. Sim. E mesmo com relação à igreja com os abusos, se eu não me engano, foi o Papa Pio IX que ele dizia que era melhor proteger a igreja e meio que acobertar essas coisas pelo bem da igreja. Tem uma referência assim na história dos pontífices mais recentes. E daí a gente chega agora num Francisco que diz tolerância zero. Eu quero agradecer aos meios de comunicação que deram voz às vítimas que nós não ouvimos. Nossa, muito forte isso. E nós estamos voltando com o nosso programa. Você que infelizmente não foi para o CN Plus, perdeu, infelizmente, a partilha das irmãs aqui. Nós estamos partilhando sobre a questão da igreja com mãe que cuida de cada um de nós e essa passagem que nós estamos vivendo de tempo de cada vez mais nos conscientizar dessas realidades de abuso que acontecem na nossa realidade eclesial, mas também em todas as realidades, mas aqui focando um pouco mais na realidade da igreja. É muito interessante vocês trazerem sobre isso, porque isso desperta algo em nós também e creio que para muitas pessoas que já viveram essa situação de abuso, um sentimento de cuidado. Tipo, aquilo que aconteceu comigo não foi esquecido. Tem pessoas que se importam com isso, né? Porque uma das piores dores, eu acho, é a pessoa viver isso em silêncio. Olha, viver isso numa paróquia, viver isso num ambiente no qual, até mesmo se ela falar, ela pode ser discriminada por isso. Por quê? É minha autoridade que fez isso. Vão acreditar em mim ou na pessoa? Muitas vezes, né, Tiago? Acho que para quem vive esse abuso, você também deve ter mais conteúdo sobre isso, o mais difícil deve ser o silêncio, né? De não saber com quem contar. Tipo, essa pessoa tinha que cuidar de mim e ela fez isso. Pra quem que eu vou falar, né? Pra quem que eu vou falar? Como que eu vou chegar? Vou chegar pro meu bispo? Vou chegar pro meu superior? Será que não é coisa da minha cabeça? Vão me entender? Não é?
Eu quero falar para as vítimas agora, especialmente. Vou falar nessa câmera aqui, é isso? Isso, pode falar. Para as Pode falar. vítimas. Meu irmão, minha irmã, se você é vítima de algum abuso, eu quero te trazer a esperança de uma igreja que olha para você e que você se lembre que Jesus também foi vítima de abuso. Ele sabe da sua dor. E quando nós comungamos na missa, nós recebemos em nossas mãos a Eucaristia na forma de hóstia. E o significado de hóstia é vítima. Todos os dias na missa nós recebemos uma vítima nas nossas mãos que sofreu abuso de poder, abuso espiritual, abuso físico, que não foi compreendido, que foi deixado de lado. E, no entanto, essa vítima redime e leva sobre si as nossas dores e por suas chagas nós somos curados. Então, se você fez algum dia uma experiência dolorosa de abuso, independente se te compreenderam, se acreditaram em você ou não, saiba que Cristo levou sobre si, na cruz, as suas dores, e ele também é uma vítima. Nossa, E nele a sua dor, e nele o seu trauma podem ser ressignificados e podem ser restaurados. Um abuso que você sofreu não define o que é a sua vida. Existe vida após um abuso. Logicamente é doloroso, é traumático, é um longo caminho que talvez você tenha que percorrer, mas saiba que ele levou sobre si as nossas dores e por suas chagas nós somos curados. E essa palavra é para você hoje, que em algum momento da sua vida sofreu algum tipo de abuso e hoje ligou aqui no canal procurando algo para se distrair e de repente pode estar sendo revisitado por tantas lembranças que te ferem. Que hoje não seja um dia a mais para te ferir, mas que seja o início de um novo começo, um novo caminho. Procura ajuda, fala para alguém, busca terapia, busca as autoridades. É bom a gente lembrar, pessoal, que os abusos eles têm uma tripla qualificação no seguinte sentido: abuso é crime, precisa ir para o Ministério Público. E o Papa Francisco tem pedido: denunciem para a justiça dos países de vocês. Colaborem com as investigações. Abuso é crime. O abuso é também pecado, então a gente tem que ajudar o abusador a ter uma consciência que se desperte para que ele peça perdão por aquilo que ele fez. E o abuso é também delito canônico, por isso precisa ser denunciado às autoridades eclesiásticas, aos bispos, para que os processos canônicos aconteçam. Então não adianta falar: mas ele se confessou, se arrependeu. Ok, a parte do pecado, check. Mas e a parte do crime e do delito? E também é importante que a gente perceba que a justiça é medicinal. Ninguém pune ninguém, no português claro, para ferrar a vida do outro. As punições são para que o outro possa refletir sobre o próprio erro e remendar o seu próprio comportamento para parar de errar. Sim. Nós não queremos a condenação de um abusador. Nós queremos a salvação de todos. Perfeito. Então a gente precisa frear a possibilidade dele continuar incorrendo no erro gravíssimo de abuso. Por isso, um processo canônico. Por isso, um tempo de cadeia. Por isso, uma penitência na confissão. Sim. A gente precisa saber que não é que a gente está na igreja, a gente quer matar os abusadores. Não queremos. Queremos a vida eterna para todos. Sim. E é bonito que trazer o Papa Francisco mais uma vez, que ele é genial no assunto dos abusos. Ele diz: a vergonha é uma graça. Vamos reconhecer essas situações vergonhosas na nossa igreja e na nossa vida. Nossa. Porque quando nós nos envergonhamos, a gente tem a chance de pedir perdão e com a misericórdia de Deus recomeçar. Amém. Quando a gente não reconhece, a gente fica parado no nosso erro, sem a chance de experimentar a misericórdia de Deus. Então é importante olhar também isso para a vida do abusador, para a vida da igreja que se assume sim. Temos muitos padres religiosos e leigos que cometem os mais diversos tipos de abuso, contradizendo totalmente o anúncio do Evangelho, que é um evangelho que tem João 13. Eu acho que no evangelho de todo mundo tem, né? Lava pés. Não foi tirado. Assim se espera, né? Não foi tirada de nenhuma tradução, né? O meu não tem lava pés. Onde que está isso na Bíblia? Tem lava pés. Servir ao outro, não servir-se do outro. Eu imagino que toda a Bíblia mais para frente, um pouquinho ali no 17, fala da comunhão, da nossa unidade. E também no João 19, vamos ir, né? João 13, 17, 19,
tem Jesus no alto da cruz dizendo que tudo está consumado. Como é que as coisas se consumam? A nossa vocação é consumada numa entrega total de amor gratuito e livre. Muito forte. Esse é o nosso chamado. Nossa, olha, eu tenho dois apontamentos aqui que eu acho importante. Rick, você já entra na fila, pega a senha aqui. Mas eu acho bem pertinente. Você também tem? Você quer a senha? Eu Você quer quero. observar? Já Você tô quer levando. o acréscimo? Eu quero. Não, eu quero fazer um acréscimo, não. É porque antes da gente entrar no ar, a gente falava, por que é tão difícil? Por que é tão dolorido quando a gente escuta um abuso religioso, né? Dentro da Igreja Católica. Queria que a TT explicasse aquilo que ela explicou pra gente, perfeito, né? Perfeito. Porque como a gente diz, mas abuso tem em todo lugar. Quantas instituições seculares que acontecem também abuso, né? Mas por que dói tanto quando acontece dentro da igreja? Então é interessante a gente pensar, né? Na Federação Americana de Ginástica foram centenas de casos, mas teve menos impacto global, lógico que na vida dessas pessoas, nesse ambiente, teve muito devastador, mas globalmente não foi tanto quanto quando se descobre numa congregação, numa diocese, dentro da igreja. Porque, e aqui falando especificamente do religioso, da religiosa, do sacerdote, que está nesse papel de autoridade espiritual na vida do outro. Ainda que silenciosamente, quando eu vejo um padre, eu penso em alguém que deixou tudo para ser a pessoa de Cristo ministrando os sacramentos. E nem sempre eu consigo diferenciar, quando ele não está nos sacramentos, que ele não é a pessoa de Cristo. Mas eu olho como essa autoridade que representa Deus na terra para mim. Quando eu olho um celibatário, homem e mulher, né, religiosos, o que a vida do celibatário já diz a mim nesse mundo? Que as coisas desse mundo não saciam o coração humano. Que ele está aqui para me lembrar que no céu nós teremos a verdadeira riqueza, o verdadeiro amor, aquele que de fato possui o nosso coração e que nós buscamos. Quando um sacerdote, um religioso ou uma religiosa comete um abuso, ele está contradizendo tudo isso, que é um anúncio profundo e silencioso, que o simples fato de ter assumido aquela vocação já deveria fazer e já é esperado pelo mundo. Nossa, é forte. Por isso dói tanto mais. Dói tanto, né? A evidência. Agora eu quero trazer esse contraponto, uma outra perspectiva. Eu já tinha preparado essa pergunta desde cedo. Então, olha só, fui maturando. Não, mas é interessante, né? Por um lado, a realidade do abuso está aí. Já estamos convencidos que é existente desde muito tempo e tem todo um processo, né, que precisa ser realizado, inclusive judicial, ser combatido e tudo mais. Por outro lado, quando algo fica muito evidente, nós acabamos querendo, desculpa o termo, tirar proveito disso para justificar algumas coisas a não se fazer. Nós, por exemplo, dentro de uma congregação, dentro do instituto religioso, seguimos um voto de obediência, não só dentro da questão clerical, mas quando nós falamos, por exemplo, no emprego, né? Eu estou submisso a uma autoridade, né? Aquele que me emprega, o meu patrão, enfim. Ou em outras realidades, um coordenador de grupo, enfim. Então existem coisas que eu vou precisar me submeter. Isso é uma ordem, inclusive socialmente falando, eu me submeto a leis, eu me submeto. Muitas vezes a pessoa ela pode usar a questão do abuso ou se sentir abusada por estar se submetendo e tendo a sua liberdade violada por estar cumprindo um mandato ou uma ordem da qual eu livremente, por exemplo, escolhi. Eu estou numa comunidade que eu preciso viver as regras. Ou eu estou dentro de um emprego que eu sigo princípios daquela empresa. Enfim, eu não posso também correr o risco de taxar tudo como abuso, até mesmo a submissão à lei de Deus, a submissão àquilo que a igreja me aponta, a submissão de uma autoridade que me pede para fazer algo que vai me contrariar e às vezes obedecer é ser contrariado. E eu posso caracterizar isso como abuso. Entende? Esse outro ponto, que é um ponto delicado, é uma linha muito tênue, mas senão nós podemos, aspas, tirar proveito de algo tão ruim que é o abuso e é uma realidade, para justificar a nossa não obediência, a justificar a minha não submissão a algumas realidades. Por exemplo, meu pai e minha mãe estão me abusando, mas eles são meus pais, eles precisam me educar, inclusive eles vão me contrariar e vão me dizer alguns não, mas está violando a minha liberdade. Então, eu trouxe esse ponto, porque eu sei que é delicado, né? Não dá para a gente generalizar,
Mas também é importante, porque nós somos uma sociedade hoje que, desculpa, tudo é ai, 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 tudo dói, tudo é preconceito, e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Eu também não posso me justificar usando algo tão ruim, né, tão maléfico, que é um abuso, para justificar as minhas não submissões a certas realidades que eu preciso me submeter? Pode. A nossa sociedade é tão abusiva que até das situações abusivas a gente quer abusar, né? Você tá falando, eu não posso usar disso? Pode usar. Usar não é abuso, né? Nesse sentido. Então, eu acho que é importante a gente ter clareza que para eu poder usar da prerrogativa em liberdade de consciência, eu não quero fazer isso, você não pode violar minha consciência me mandando fazer isso, eu tenho que ter uma responsabilidade de formar bem e retamente a minha consciência. Perfeito. Quem não tem um compromisso de ter uma consciência bem formada, não pode usar dessa prerrogativa. Segundo a minha consciência, eu não farei. Mas, meu querido, como é a sua consciência? Então, ela está agindo aí, te levando para que lado? Porque a consciência moral reta nos faz buscar o bem e romper, fugir, evitar o mal. Então, nisso que você está querendo dizer, como a minha consciência... Você está querendo buscar o bem e fugir do mal? Ou você está querendo dar um jeitinho de ficar tranquilo na sua, de não ter que fazer nada? Um outro ponto é, quem está numa instituição entra sabendo as regras. E normalmente são regras aprovadas por autoridades maiores. Pelo Estado, pela igreja. Então não é regra que saiu da cabeça de alguém um dia, vou querer mandar todo mundo aqui fazer isso. Não. Então as regras têm uma razão de ser para manter as boas relações, para salvaguardar um carisma, uma consagração, uma boa convivência. Então, as regras são importantes. Então, se eu entro sabendo uma regra que existe para uma finalidade boa, eu tenho que entrar predisposto a obedecer. Uma outra realidade, as figuras de autoridade devem exercer, sim, a autoridade na medida que fazem seus súditos crescerem. Perfeito. Então, um pai e uma mãe que fala, vai arrumar a cama, senão não vai sair jogar bola, não está sendo abusivo. Em vista de um crescimento. Está educando a que a criança aprenda a ter ordem, disciplina, asseio, zelo. Agora, se o pai vai fazer isso, dando uma cintada, xingando, daí muda a questão. Menosprezando. Então muda, porque daí passa a ser uma atitude boa, que seria para o crescimento, de modo abusivo. Mas o falar para um filho, vai lavar a louça, não é abusivo. Faz parte do bem-estar da casa, faz parte da disciplina, faz parte da formação. Então é preciso ver isso. Que as autoridades sempre usem da autoridade que têm para tirar o melhor do outro, para fazer o outro crescer. Muito bom. Agora, se o outro está tentando te fazer crescer, mas você é medíocre e não quer, então o problema não está em quem te oferece crescimento, mas na sua mediocridade e na sua consciência moral laxa, mal formada, que fica autorreferencial, querendo fazer as coisas mais confortáveis para você, as coisas mais do seu jeito, para ficar mais fácil para você. Então é preciso a gente olhar essas duas realidades, né? Está sendo feito para crescer, a sua consciência é bem formada ou não, você entrou sabendo as regras, então como é que você vai se dispor a vivê-las da melhor forma possível também. Muito bom. Gente, Rick, são os minutos finais, se você aproveitava. Tem alguma consideração aí? Consideração. Meu Deus. Foi muito interessante toda essa conversa, né? Tudo isso que foi trazido em ambas as partes, as perguntas, também as respostas. E para mim, nossa, Thiago, ficou muito claro uma coisa que a Ivana sempre fala com a gente partilha nas nossas formações específicas de solteiro, que é sobre a formação da consciência. Dá para ver que isso é a base, né, para muita coisa. Se não de tudo, né? Entender aonde a minha liberdade vai e aonde a liberdade do outro inflige na minha liberdade, né? E tenho certeza que para você de casa, você também foi se lembrando de situações às quais a sua liberdade também foi infligida. Talvez de forma consciente ou inconsciente. Mas tudo isso que nós vivemos hoje é para trazer luz. Luz para aquilo que você vive na sua paróquia, seja na sua comunidade, no seu grupo. Para mim, trouxe muita luz. Para você, Thiago, trouxe muita luz? Muita luz. Olha, ficaria mais uma hora aqui falando. Facinho, facinho. Vale parte 2 esse programa, viu? Porque a gente vai desdobrando e a gente vai percebendo quanta coisa. É como puxar, né, um novelo de linha, né? Poderia ter Você a vai parte 2, puxando. formação da consciência. Olha, forte.
Forte, mas acho que você bem disse, Rick, né? Só de já trazer clareza para nós, isso já vai nos ajudando. Estão me dando tchau já aqui, então deixa a gente ser. Vamos ser gentis, homens, cavaleiros e gentis. Você dá para TT, esse aqui, e eu dou esse aqui para Ivana, então a gente vai levantar juntos, 1, 2, 3 e já. Vai. Ai, minhas costas. Só pra gente. Obrigada, Thiago. Uma pequena lembrança. E a gente Orar foi- faz Nossa, muito bem. A gente virou de costa pra câmera, não podia, deu um giro aqui, mas né? desculpa aí, gente. Mas a gente quer agradecer, viu? TT, muito obrigado, viu, por compartilhar seu conhecimento, sua experiência. Com certeza agregou muito. E fiquei o convite pra gente ter outras oportunidades de a gente poder estar junto, viu? Agradeço muito a abertura de vocês, a coragem da Canção Nova em botar esse assunto em pauta, porque só de botar em pauta a gente já se compromete. Perfeito. Então, que bom que a Canção Nova está sendo profética de colocar em pauta algo que é tão silenciado, mas que o Papa tem pedido tanto para que seja falado. Então, obrigado a vocês. Se o pessoal quiser mais conteúdo sobre essas Sim, questões de por favor. abuso, no meu Instagram eu procuro falar disso sempre. É a louca do Instagram que fala de coisas de abuso, né? Em meio às coisas cotidianas, missas diárias, retiros e desafios. Abuso, aconteceu tal coisa, como reflexões sobre isso. Então, também lá podem... Qual que é o seu perfil, TT? Vou soletrar FSTETE, FSTT. Então, e quero aproveitar também e mandar um abraço para todos aqueles que são apóstolos da prevenção, que têm trabalhado por essa cultura dos bons tratos na igreja e têm buscado fazer com que o evangelho seja autenticamente vivido nas nossas relações. Abraço para minha família, pessoal das minhas paróquias, salesianos, e vamos juntos construir essa nova igreja das boas relações. Porque a gente esqueceu de dizer, a TT é cooperadora salesiana. Olha, Família salesiana. família Não, salesiana, salesiana estamos em aqui, casa, ó. né? Isso. Por isso que a prevenção fala tanto no coração. Francisco de Sales, Dom Bosco. Isso aí. A gente Jonas tá em família, Abib. né? Padre Jonas. Padre Jonas. Ivana já tem a chave da porta, então a casa é sua Eu falei sempre. que eu ia ficar quietinha, fiquei no meu lugarzinho hoje aqui. Queria fazer mais perguntas pra TT, mas Vai vocês ficar pra dois próxima, estavam né? agoniados. Ai, gente, hoje. aproveitou. Rick, valeu. Valeu, Thiago. Até a próxima, viu? Tamo junto Perfeito. aí. E a gente se vê no próximo Revolução Jesus. Lembrando que esse programa fica disponibilizado no CN Plus, esse e tantos outros para você poder acompanhar. Também no domingo tem reprise e na próxima segunda a gente tá por aí. Será que o Thiago vai estar? Será que Uau, eis a questão. Será que eu vou é mais estar? fácil você tá? E põe as interrogações aqui, ó. Valeu, gente. Até a próxima.